humanidade que Deus avisa ao homem. Lá em Gênesis nós vamos ver que Deus, quando coloca Adão no jardim, ele diz: olha, Adão, de todo fruto de que tem no jardim, tu pode comer à vontade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. Porque no dia que tu comer do fruto dela, tu morrerás. Deus avisou a Adão. Nós vamos ver que quando Deus destruiu o mundo, Deus não destruiu o mundo com água sem antes avisar. Deus chama um homem, o nome Noé. E Deus avisa a ele que vai ter um grande dilúvio sobre a terra e que toda a humanidade vai morrer. Porque Deus não se agradava daquela nação. E Noé passou mais de 100 anos fazendo a arca e avisando que ia ter o dilúvio, mas ninguém creu na palavra. Mas Deus avisou. Veja, Deus avisa, é o tema da mensagem. E Deus já avisou 2 vezes. A Bíblia diz que Deus chama Abraão. Abraão é um homem já de 75 anos de idade. Abraão é um homem rico. E quando Deus chama ele, Deus diz a ele que vai dar a ele uma terra que manda leite e mel. Deus é um Deus que cumpre a palavra. Abraão espera 11 anos e aos 86 anos de idade, Deus chega a Abraão e Deus diz: olha, Abraão, eu quero que tu saia para fora da tua tenda e tu olhe para o céu e conta as estrelas, se tu puderes contar. Pois assim será a tua descendência, Abraão. Será como a terra do mar, Abraão. Mas a mulher de Abraão, ela está a sua escrava. Ela vê que Abraão já é um homem velho de 86 anos e ela tem 76 anos de idade. Então ela não acredita que Deus pode fazer. Então ela pega a sua serva, a sua escrava egípcia e dá a Abraão. E ali nasce o filho da desobediência. Nasce Ismael. Agora Deus vai fazer com que Abraão espere mais 14 anos. Diz a Bíblia que Ismael tem 14 anos. E quando Abraão abre sua porta durante a manhã, ele já tem 99 anos de idade. Então ele olha e vê 3 homens vindo em direção à sua casa. E ele corre. E ele recebe aqueles 3 homens. É 3 anjos, um deles é Jesus. E Abraão pega uma bacia d'água e oferece àqueles 3 homens para que eles lavem os pés. Abraão recebe ele com muito amor e carinho e bem recebido. E Abraão corre para sua esposa e diz: olha, Sara, prepara aí a massa, prepara os bolos para os nossos convidados. E a mulher de Abraão é obediente a Abraão. Por isso a Bíblia diz que a mulher tem que ser obediente ao seu marido, porque quando ela não obedece ao seu marido, quando ela não obedece à ordenança do marido, as coisas dão errado. Ela já tinha essa experiência. Ela não obedeceu à voz do marido, que tinha escutado de Deus, e deu a sua escrava, deu errado, nasceu Ismael. Mas agora ela obedeceu à voz do marido. Ela foi preparar a massa. Porque Abraão é um homem de Deus, escolhido por Deus. Entendia ela isso. Então Abraão foi até o curral. E ele pega o melhor boi que tem. Ele chama seu servo e diz: olha, esse é o melhor. Ele diz: é o melhor, Abraão. Ele diz: pois prepara.
porque eu quero dar o melhor ao meu convidado. Prepara esse boi. E diz a Bíblia que aqueles 3 homens passaram o dia todinho com Abraão. Abraão fez um grande banquete. E ao cair da tarde, ele chama Abraão. E diz: olha, Abraão, no próximo ano, por esse tempo, tu vai ser pai. Vai te nascer um filho das tuas entranhas. E a promessa de Deus chega a Abraão. Mas antes dele ir embora, ele conversa entre ele e diz: olha, não é certo a gente ocultar a destruição de Sodoma e Gomorra do nosso servo Abraão. Nós temos que falar para ele. Então um dos anjos chama Abraão, e Abraão vai ao encontro dele, e ele diz: olha, e Abraão diz: para onde vocês vão? E se nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Deus avisou pela 3ª vez na Bíblia. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra sem avisar. E Abraão, sabendo que tem o seu sobrinho morando com sua família naquela cidade, e então ele roga para o anjo. E diz: mas Senhor, mas se tiver 50, destruirás toda a humanidade? E Deus disse: não, Abraão, por amor de 50 eu pouparei. E assim ele vai rogando a Deus até chegar a 10. E Deus disse: por amor de 10, não destruirei Abraão. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Abraão, ele tem o seu filho aos 100 anos de idade. E a sua mulher aos 90. Veja, Sara é 10 anos mais nova do que Abraão. Ela tem 90 e Abraão tem 100. Com 100 anos de idade, nasce Isaque. E a Bíblia diz que quando Sara, ela completa 127 anos de idade, ela morre. Isaque tem 37 anos. E quando ele completa os 40 anos de idade, Abraão chama o seu servo Eliezer e diz: olha, Eliezer, coloca a tua mão sobre a coxa e jura perante o meu Deus que tu vai trazer uma mulher para o meu filho da minha parentela. E Eliezer faz o juramento e traz uma moça chamada Rebeca. E com 40 anos de idade, Isaque casa com essa moça chamada Rebeca. E essa moça, ela é uma moça que tem o mesmo problema da sua nora. Ela é estéril. Mas veja, Isaque, por ser filho de Abraão, ele não trazia a tradição de Abraão. Cuidado em tradição. Mas na frente nós vamos falar sobre essa tradição. A Bíblia diz que Isaque se casa com Rebeca aos 40 anos de idade. E Abraão, aos 140 anos, ele se casa com uma mulher chamada Jequitúria. E essa mulher, ela tem 6 filhos de Abraão. E quando Abraão completa 175 anos de idade, ele morre. Então, todo o tempo de Abraão, ele teve 3 mulheres e 8 filhos. Mas a Bíblia diz que quando Isaque casa com Rebeca, ele tem 40 anos de idade e Rebeca é estéril. E pela tradição, ele tinha direito de casar-se com outra mulher, para que ela desse herdeiro e filho a ele. Mas Isaque era um homem de Deus, temente a Deus. A Bíblia diz que Isaque passou 20 anos orando a Deus e pedindo a Deus a cura de Rebeca.
E quando Isaac completou 60 anos de idade, Deus curou Rebeca. E Rebeca teve 2 filhos. E ela sentia dentro do seu ventre aqueles meninos brigando, se batendo um com o outro. Era pau mesmo dentro da barriga. E ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor para que ele revelasse por que aquilo. E Deus disse, em sonho, e revelou a Rebeca. Deus disse, o que está dentro do teu ventre é 2 nações diferentes. Pois o mais valente, o mais forte, vai servir ao mais fraco. Deus revela, Deus avisa, Deus não deixa ninguém enganado. Mas, irmão Carlos, por quê? O homem sendo tão fraco, tão pecador, Deus tem esse zelo para avisar o homem. Porque Deus é misericordioso para com o homem. Porque a graça de Cristo está sobre a igreja e sobre a humanidade. É por isso que Deus avisa e ninguém é pegado de surpresa. Veja, a Bíblia vai falar de um homem que veio de Ramá Tassof, da montanha de Efraim. Nós vamos ver um homem chamado Elcana, um homem temente a Deus, um homem rico, porque Elcana não era um homem popozinho, coitadinho que morava no meio do monte, de uma serra, que passava fome. Não. A Bíblia nos mostra, nos revela que ele é um homem próspero. Ele é um homem de bens. E esse homem tem 2 mulheres. O nome da primeira mulher é Ana. E o nome da segunda mulher desse homem é Penina. A Bíblia diz que Penina era uma mulher que dava filho a Elcana todos os anos. Mas Ana, ela não podia ter filho. Ela era estéril. Mas Elcana, ele não orou a Deus, feito Isaac. Ele procurou o caminho da tradição. De que ele tinha que casar pela segunda vez para que a sua segunda mulher lhe desse herdeiro, lhe desse filho. E assim ele fez. Mas aí ele vai ver que paga-se um grande preço. Porque Penina era uma mulher desaforada. Penina era uma mulher que não deixava Ana em paz. Ela maltratava Ana. Ela tocava na ferida de Ana. Ela angustiava o coração de Ana. E Ana ficava amargurada de espírito. A Bíblia nos revela que quando esse homem descia a Silió, e ali ele descia com os seus cereais, com os seus bichos, e ali ele ia adorar o Senhor, pelas bênçãos que o Senhor dava a ele todos os anos, e pela sua família. Aquele dia se transformava para Ana como o pior dia da sua vida. Era terrível. Porque no caminho, Penina ia dizendo a Ana, olha, tu és uma mulher amarga. Tu és como a água de Mara. Tu não presta para nada. Eu dou filho.
ao meu marido todos os anos. E quem vai herdar toda a riqueza dele sou eu com meus filhos. E tu vai ser uma mulher que vai viver de favor, tu não presta para nada. Tu não tem futuro, mas eu tenho. E a Bíblia nos vai revelar que Ana chorava copiosamente, ela se sentia amargurada, ela não comia e não dormia durante a viagem. Mas quando Ana chega no templo de Silió, ela pega a sua amargura, ela derrama na presença de Deus. E ali, ela não tem força para falar. Ela só mexe com seus lábios, e o sacerdote ali está de frente a ela. E quando ele olha, porque a Bíblia diz que nesse tempo, ele ainda era um homem novo, porém um homem desobediente a Deus. Porque os seus 2 filhos, Ofni e Finéia, faziam o que era mal aos olhos de Deus, e Deus enviou um homem de Deus, a Bíblia diz, que foi até a sua casa e falou do mal que o seu filho estava fazendo a Deus. E que Deus ia castigar, Deus ia punir a sua casa. Se ele não tomasse nenhuma providência, Deus ia matar os seus filhos. Mas esse homem, ele amava mais aos seus filhos do que a Deus. E na palavra Deus disse a ele, Deus revela a ele, Deus disse, olha, tu ama mais os teus 2 filhos do que a mim. Esse homem era um sacerdote que tinha muito prestígio no meio do Israel. Mas os seus filhos faziam o que queriam. Ele era feito muitas pessoas no dia de hoje. Tem muitos pais de família, tem muitas mães de família, que quando chega uma pessoa para abrir os seus olhos e dizer, olha, abre o teu olho. Olha, presta mais atenção à tua filha, vê com que ela está andando. O teu filho vai até a escola, ele não está entrando na sala de aula. Alguma coisa ele está fazendo lá fora, fica de olho, está andando com quem não presta. É avisado. Mas aquela mãe de família, aquele pai de família, quando recebe aquela notícia, daquele aviso, a primeira coisa que ele vai fazer é proteger o filho dele. É dizer, toma conta da tua filha, da tua família, deixa a minha. Meu filho é um homem de bem, minha filha é uma menina de bem, e ela vai para... Todos os dias ela entra na sala de aula e ela não entra. Meu filho só anda com gente boa e ele andando com quem não presta. E quando menos espera, está um chororô na rua. E o que foi? O filho de fulano foi preso. Estava com os bolsos de droga, andando com quem não presta, assaltando. Ei, fulana, está chorando, a filha está buchuda. Sabe nem quem é o pai. Mas não foi avisado. Não foi advertido. Deus não usou alguém para avisar. E por quê? Não tomou as providências. Assim foi ali. Um homem de Deus veio à casa dele e avisou. Mas ele não tomou providência nenhuma. Os filhos dele começaram fazendo coisas terríveis e pior aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus precisava de um profeta, porque Deus tinha acendido 2 lâmpadas no meio de Israel. A primeira lâmpada que Deus acendeu no meio de Israel foi a lâmpada de sacerdote. Deus levantou o irmão de Moisés, Arão e seus filhos como sacerdote. Mas passou o tempo de Moisés, passou o tempo de Arão, passou o tempo de Josué, e agora chegou o tempo de juiz. E Deus acende a lâmpada de juiz no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus levanta Sansão como juiz do seu povo, e Sansão desobedece a Deus e morre. E a lâmpada de juiz foi apagada. E só permanecia acesa naquela época que não tinha rei Israel. A maldade dos homens
e o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que Deus precisava de um profeta antes que a lâmpada de Israel fosse apagada. Porque Eli já era um homem velho, de idade avançada. E os seus filhos não lhe obedeciam. E ele não mandava mais em nada. Então Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de acender a lâmpada de profeta. E Ana queria um filho. Então, quando Ana faz um voto a Deus e diz: olha, Senhor, se tu me der um filho, eu te darei de volta, e para sempre ele ficará aqui no teu templo. Quando ela disse isso, então Deus honrou o voto. A Bíblia diz que o sacerdote ele olhava para a sua boca e ele via Ana como uma mulher embriagada. E ela dizia: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, nem álcool, nem bebida nenhuma forte entrou na minha boca. Não me tenha como uma mulher de Belial. E aí ele entendeu que ela era uma mulher que estava fazendo um voto com Deus e que tinha orado a Deus. E ele, entendendo no seu coração, ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe abençoe. E a Bíblia diz que Ana não chorou mais, não ficou mais angustiada, ela comeu e saiu alegre de espírito. Porque ela sentiu dentro do coração que Deus tinha concebido a sua petição. E assim ela desceu para a sua casa. E quando ela chegou na sua casa, então a Bíblia diz que Eucana coabitou com Ana e Deus se lembrou de Ana. E Deus abençoou Ana e Ana teve um filho. Esse filho ela deu o nome de Samuel. E quando ela desmamou a criança, ela levou e entregou ao sacerdote Eli ainda bebê. E a Bíblia diz que de ano em ano ela ia para o templo e ali ela entregava a Samuel a roupinha que ela fazia nas mãos para ele. E o menino foi crescendo. E Deus abençoou Ana, e Ana ainda teve 6 filhos. E Ana foi abençoada por Deus. Mas a Bíblia diz, aqui no contexto da palavra, que o menino crescia, e aos 12 anos de idade, Deus agora vai falar com Samuel, e Deus não quer mais negócio com o sacerdote Eli. Ora, o sacerdote Eli já tinha 40 anos de sacerdotismo. Ele já era um homem de 98 anos de idade. Ele era um homem avançado e cego, ele não enxergava mais nada. Mas ele era bom dos ouvidos. Então diz a palavra do Senhor que Deus agora fala com Samuel, com 12 anos de idade, mas não quer falar com Eli. E quando Deus chama Samuel, Deus diz: Samuel, mas ele não tem intimidade com Deus, então ele corre para a cama do sacerdote Eli, porque diz a palavra de Deus que Samuel dormia no mesmo quarto do sacerdote Eli. Então ele caminhava para a cama do sacerdote Eli, sabendo que o sacerdote era idoso e não enxergava. Ele dizia: chamou meu senhor? Ele disse: não. Mas por que tu me chama? Ele disse: eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. O sacerdote ali não entendia, até ali que era Deus que chamava o menino. Então Deus chama o menino pela segunda vez. E como ele não tem experiência com Deus, ele corre para os pés do sacerdote ali. Ele diz: chamou meu senhor? Ele diz: não, meu filho, eu não te chamei, torna-te a deitar.
Então ele, por não ter experiência com Deus, ele vai de novo. Mas a terceira vez, Deus chama Samuel. E aí o sacerdote, ele entende que é Deus que está falando com o menino. Então ele instrui o menino. Ele diz, olha, torna a te deitar, mas quando a voz falar contigo, diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O sacerdote, com a sua experiência, já entendeu que ali Deus estava falando com o menino e não queria falar com ele. Mas por que, irmão Carlos, Deus não falava com o sacerdote ali? Porque Deus é um Deus onisciente. Deus sondando o coração de Eli todo o tempo da sua vida como sacerdote, entendeu Deus que Eli amou mais os seus 2 filhos do que a Deus. E a palavra do Senhor diz, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e amar mais os meus filhos, mais a minha família. Deus tem que ser primícia na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Como homem de Deus, eu tenho que passar as coisas de Deus para a minha família. Eu tenho que passar para eles que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Não é porque eu sou um homem de Deus que meus filhos vão ser homem de Deus ou mulher de Deus, não. Deus disse ao profeta, eu serei contigo, mas com teus filhos só se eles for comigo. E os filhos do sacerdote ali eram homens depravados. Ele levava as mulheres para se prostituir dentro do templo de Deus. Ele pegava as comidas que era do sacrifício e eles comiam, eles tomavam a força. Eles intimidavam o povo. E Deus tinha avisado a Eli. Deus avisa. Deus não faz nada sem antes avisar. Então agora, Deus vai relatar a Samuel. Deus vai avisar ao sacerdote ali pela boca de uma criança. Que Deus não se agrada mais dos seus 2 filhos, Ofni e Finéia. E que Deus não quer mais ele como sacerdote no meio do seu povo. E que toda aliança com Eli foi cortada. E que sua casa agora vai envelhecer. E toda a sua família. E aqueles que sobrejar vai viver de esmola. Vai viver em completamente miséria. Porque Deus assim fez justiça na casa do sacerdote Eli. Deus não deixa ninguém enganado. Então Deus agora vai falar com Samuel e relatar a Samuel o que vai fazer com os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia. E quando amanhece o dia, Samuel abre as portas do templo. E o sacerdote ali fica procurando Samuel e Samuel se escondendo dele. Porque Samuel gostava do sacerdote ali. Porque foi ele que criou ele. E aquelas palavras, aquelas profecias para a vida de Eli era dura e Samuel temia pela idade do sacerdote. Mas ele foi obrigado a dizer. Porque o sacerdote ali procurou e disse, olha, filho meu, eu sei que alguém falou contigo, mas não me esconda nada. Não deixe nada oculta, fale. E assim ele falou. Ele relatou o que Deus ia fazer com a sua casa e com seus 2 filhos.
E aquilo foi duro para o coração daquele homem. Porque ele sabia, entendia dentro do seu coração que ele não podia mais fazer nada. Porque quando o homem peca com o homem, ainda tem um jeito, tem um recurso, mas contra Deus, quem defenderá? Cuidado. Deus falou naquele tempo e a Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus de hoje, Deus fala. As coisas de Deus é importante para Deus. E o homem tem que ter cuidado. Mas por quê, irmão Carlos? Porque a desobediência a Deus leva o homem a ser punido por Deus. Se você tem um chamado para louvar na casa de Deus, você tem que ter cuidado com o seu chamado e com a sua responsabilidade. Você não pode fazer de qualquer jeito. Se você tem um chamado para pregar o evangelho, por que se esconde? Por que se mistura? As coisas de Deus é separada. Porque nós temos que ser espelho. Nós somos luzeiro. Nós somos lamparina. Nós somos sal. Nós somos diferentes. Porém, não somos melhor do que ninguém. Nós somos pacíficos a erro. Porque nós somos humanos. Mas nós temos um Deus misericordioso. Nós temos tempo em vida para olhar para o alto e reconhecer a soberania de Deus e se ajoelhar perante a sua presença e chorar como Ana. Nós temos que fazer feito Isaac. Orou 20 anos. Talvez quando Rebeca ficou grávida, talvez se nós estivéssemos vivendo aquele tempo e tivesse amizade com Isaac, nós ia olhar para o joelho dele. 20 anos de oração. Talvez estivesse com seu joelho encaliçado. Deus não se abusou da petição de Isaac. Deus se agradou da perseverança. Deus não se abusou do choro de Ana. O sacerdote Eli, sim. Mas Deus não. Deus se agradou do choro de Ana. Deus se agradou da petição de Ana. Nós temos que seguir os exemplos desses homens de Deus, dessa mulher de Deus. Na perseverança, nós temos que perseverar na fé. As coisas é difíceis. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança não morre, é Cristo. E se Ele vive, então a nossa esperança vive com Ele. Não há nada perdido. Não há nada impossível para Deus. Não importa o tempo que você ore. Ah, mas já estou velha, eu não tenho mais esperança. Tem. Você tem Cristo. Se você pode tudo naquele que lhe fortalece, então creia que Deus vai fazer.
O tempo é de Deus, não é seu, não é meu. Deus é um Deus que cumpre. Deus não é um Deus que se esconde. Não. Deus é o Deus que aparece na hora certa, no momento certo. Abraão tinha 100 anos de idade. Talvez para os olhos de Sara, que ficou rindo por trás da porta. Não, isso só pode ser brincadeira. Eu sou estéril, ele já é um homem velho. Como nós vamos ter filho? Isso aos 86 anos. E aos 76 dela. Aí Deus disse, tu vai esperar mais 14 anos. Eu sou o Deus que faço. Eu sou o dono do tempo. Tu não vai morrer, Abraão. Tu vai viver. Tu vai casar de novo. E tu vai ter mais 6 filhos, fora esses 2. Isso é Deus na vida. Talvez alguém agoreiro da vida da gente, porque na vida da gente aparecem muitos agoreiros. E não só fora, mas dentro de casa, dentro da família, vizinho, parente. Agoreiro. Que quando você tem uma gripe, ele diz, vai morrer. Não escapa não. Aí você corre para a oração e Deus diz, dessa doença você não morre. Você pode estar caído, mas eu vou lhe levantar. Estão dizendo que você está morto, mas eu sou o Deus que ressuscita. Jesus passou pela mulher viúva da cidade de Naim, e o seu filho estava morto no caixão. Jesus era nazireu e não podia tocar no defunto. Mas Jesus ressuscitou o filho da viúva. Desprezada e de fome, Jesus não deixou aquela mulher morrer. Porque ela era viúva. Ela só tinha um filho que sustentava ela. E ele estava morto. Mas Jesus ressuscitou. Jesus é o mesmo que ressuscita no dia de hoje. Eu não sei o que você está passando na sua situação física ou financeira. Mas Deus é o Deus que ressuscita. Deus é o Deus que muda o quadro. E Deus é o Deus que levanta o caído. E aquilo que você está pedindo a Deus, creia que Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus que faz. Não se preocupe com o tempo, porque o tempo é dele e Ele faz quando Ele quer, não é quando eu quero ou você quer. Mas Ele é o Deus que cumpre. Se Deus disse ao seu coração que vai fazer, Ele faz. Não desista. Não desista da sua luta, da sua caminhada. Persevere e se fortaleça em Cristo. Dê testemunho de vida e ganhe vidas para o reino de Cristo. Mas carregue a sua cruz. Porque Cristo é aquele que não morre. E a esperança tem que estar dentro de cada um de nós. Mas por que, irmão Carlos? Porque os tempos que nós estamos vivendo é mau. É difícil. Para mim, você é difícil, mas não é impossível para Deus. A Bíblia diz
que Deus acendeu a terceira lâmpada. E a terceira lâmpada foi um menino de 12 anos, que Deus começou a falar com ele. E a Bíblia revela que este menino começou a virar profeta, e o povo começou a olhar no semblante dele e entender que ele já era profeta no meio de Israel. E o povo agora começou a respeitar Samuel e ter ele como profeta, ele ainda com a idade de menino. E diz a Bíblia que quando Israel desceu à guerra contra os filisteus, e a primeira investida dos filisteus, mataram 4.000 homens, 4.000 israelitas. E ali eles se alvoroçaram e começaram a gritar e a espernear, e foram até os anciãos e disseram: olha, o que é que está acontecendo? Na primeira investida dos filisteus já morreu 4.000 homens nossos. Então os anciãos disseram: olha, vai a Silió e traz a arca do Senhor, a arca da aliança, para o meio do arraial. Traz ela, porque com a presença de Deus nós não vamos perder a guerra. Veja, entenda o que é a desobediência, o prejuízo que ela traz para todo o povo de Deus. O caso desses dois homens, Ofni e Finéia. Veja o que vai acontecer com Israel. Então eles vão até Silió, no templo do sacerdote ali, e traz a arca da aliança para o arraial. E quem vem trazendo a arca na frente é os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia. Cada um vem pegado num braço da arca. E quando a arca chega no arraial do povo de Israel, há um grande grito de júbilo. E o grito é tão grande que a Bíblia diz que a terra treme. E os filisteus que estão acampados do outro lado escutam e dizem: olha, que grito é esse? Então disseram: olha, é o Deus de Israel, é o Deus dos filisteus. Trouxeram a arca e a presença do Deus deles para o meio deles. E nós estamos perdidos. Porque foi esse Deus que destruiu o Egito com as pragas. Então nós estamos perdidos porque ele está lá. Mas Deus não estava. Chegou o momento de Deus cumprir o que prometeu 2 vezes a Eli. Deus disse que num dia só mataria seus 2 filhos. Então Israel vai de novo para a batalha e para a guerra, e os filisteus, mesmo com medo, mas eles criam coragem e vão. E num dia só, os filisteus matam 30.000 soldados israelitas. E ainda leva a arca da aliança como refém. Então um homem escapa. Para avisar a Eli e toda a cidade o que aconteceu. E quando esse homem chega na cidade, ele diz: olha, Israel foi derrotado, os filisteus destruiu Israel e levou a arca da aliança de Deus. E todo o povo grita de tristeza, e há um grande grito na cidade. E o sacerdote, ele está cego, gordo, pesado, com 98 anos, mas ele escuta. E ele diz: que zoada é essa? Então aquele homem chega até no templo do Senhor e diz a ele: olha, sacerdote, houve uma grande desgraça no meio do nosso povo. Nós perdemos a guerra, 30.000 homens foram mortos. E a arca da aliança foi levada com os filisteus. Então a Bíblia diz que o sacerdote ali caiu para trás e quebrou o pescoço. E a sua nora, quando vê aquilo, ela entra em trabalho de parto e também morre. O que Deus disse está se cumprindo. A casa de Eli está sendo punida.
E a Bíblia diz que se cumpriu a profecia que Samuel falou para Eli. E agora Samuel é o novo líder do povo de Israel. Samuel agora ele é sacerdote, juiz, profeta. Israel não tem rei. Então Samuel é uma das maiores autoridades abaixo de Deus. Samuel, ele é o líder do povo de Israel. E Deus cumpriu o que prometeu. Deus fala. Deus não deixa ninguém oculto. Deus fala antes de fazer. Esse foi o tema da mensagem. Deus é um Deus que avisa. Mas, irmão Carlos, a palavra do Senhor foi tão dura. Deus, ele não foi tão duro com Eli. Eli foi desobediente a Deus. Deus mandou um mensageiro na casa dele. Ele ainda era novo. Ele enxergava. Veja que quando Ana chorou na presença, de longe ele viu a boca de Ana se mexendo. Então ele enxergava. Quando o homem de Deus foi à casa dele avisar, ele era novo. Ele podia chamar seus 2 filhos e dizer, olha, vocês são sacerdotes. Vocês são separados. Vocês não podem estar fazendo o que o mundo lá fora faz, não. Vocês têm que dar exemplo. Então, se ele tivesse falado e os seus filhos tivessem consertado a sua vida no altar diante de Deus, Deus tinha perdoado e eles não tinham morrido. Mas seu pai se omitiu e seus filhos continuaram fazendo o pior, e por isso Deus puniu. Deus fala, Deus avisa antes de fazer. Que nós temos que ser lá fora, exemplo. Que nós temos que fazer lá fora, ganhar vida para o reino de Deus. Ah, mas eu fui maltratado, humilhado, e daí? Jesus foi cuspido, apanhou e morreu na cruz por nós. E nem assim ele deixou de ser Deus. Deixou de ser santo. E nós temos que ser seu imitador, como Paulo disse. Ser meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Nós somos representantes do céu na terra. Nós não somos mais pessoa comum. Nós temos um passaporte. Já está preenchido. Nós temos um Deus que se responsabiliza por cada um de nós. E o nome de cada um de nós está escrito no livro da vida. Homem nenhum apaga, só a borracha de Deus. Então continue com a sua fé. Continue na sua perseverança. E que o Deus de Israel nos abençoe. E que nós persevere em oração. Não desista. Mas olhe para Cristo. Porque Ele não desistiu de nenhum de nós. Amém? Queria pedir à igreja que se levantasse em nome de Jesus. Que antes de passar a palavra para o presbítero, eu quero orar por a igreja. Senti no coração o desejo de orar.